Glória a Deus, aleluia. A oração é uma ferramenta de intercâmbio que Deus nos deu para conectar-nos consigo. O poder da oração é colocar o natural nas mãos do Deus sobrenatural. O poder da oração faz com que a visitação do Deus sobrenatural invada o natural. Só quando oramos, os problemas insolúveis de nível nacional e também particular serão resolvidos. Como eu tenho só 1 hora e um dia só, vou dividir uma parte no nacional, no nível nacional e na vida particular, tá bom? Preste bem atenção. A Coreia tem 5.000 anos de história, muito velha. Foi mutilada por centenas de guerras, muita miséria, pobreza, violência. E só 130 anos de cristianismo, só. E mesmo nesses 130 anos, a Coreia sofre 3 crises no nível nacional. Primeira, a invasão do Japão, dominando a Coreia por 36 anos, proibindo os coreanos de falar na língua coreana e proibindo de ter o nome coreano e obrigando a adorar o imperador do Japão. Então foi muita perseguição aos cristãos, que naquela época eram só 110 mil cristãos, só. Porque temos só 130 anos de cristianismo. E após eles voltarem para o Japão, com rendição incondicional da bomba atômica de 1945, mas em 1950, a segunda crise, a Guerra da Coreia, que vocês conhecem. E quase tornou comunista naquela época a Coreia. Foi um perigo. E eu soube que no Brasil também correu o risco de socialismo. Não só em 64, mas também em 1931. Essa eu não sabia. Olha só, essa frase foi dita em 1931 por pastor sênior da Igreja Batista, de nome pastor Adrian Rogers. Ele disse: é impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Para cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade irá sustentá-la. E quando esta outra metade entende que não vale a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao começo do fim de uma nação. É impossível multiplicar a riqueza dividindo-o. Olha que maneira mais clara em definir o que é socialismo e comunismo, não é? Esse pastor da Igreja Batista foi muito inteligente. Então, estoura Guerra da Coreia, termina em 53, mas aí entra a terceira crise, que é a pior. Maior pobreza, 80% da nação em favelados. Eu visito sempre favelas aqui quando eu venho ao Brasil, porque eu quero entregar um projeto da desfavelização que levantou a Coreia. Mas a favela brasileira, em comparação com a favela coreana daquela época, é favela de 5 estrelas. E se tivesse tempo, eu podia mostrar, eu trouxe fotos, mas não vai dar tempo hoje. Então, a Coreia torna o 4º país mais pobre do mundo. Muita violência, fome, pobreza. Você sabe que o povo com 80% de nação mutilada fica acostumado ao assistencialismo do estrangeiro, à ociosidade. O gratuito incentiva a ociosidade. Cuidado com o gratuito, tá? Então, o povo sempre pedindo ajuda para Estados Unidos, para Inglaterra, mandando leite em pó, milho, roupas usadas, sapatos usados. Estava assim. E o governo não conseguia levantar.
governo sem reação e muita violência, porque 3 dias com fome, há um ditado coreano, você muda o pula o muro da vizinha. A pobreza gera revolta que produz a violência. Então era assalto, roubo na rua. Eu me lembro quando era pequena, acontecia assaltos na minha frente 3, 4 vezes por dia, era comum. Bom, e o poder da oração dos cristãos começa a surtir efeito. Quando, naquela época, eram só 3% da população de 20 milhões, se é 3%, é 600 mil cristãos, somente. Quando eles sentiram, passou 10 anos, 15 anos, 20 anos, a pobreza continuava, eles começaram a reunir em igrejas, 5 horas da madrugada, para interceder pela nação. Eles passavam fome, mas entenderam que não é o governo que resolve, é o povo. E o povo cristão tem obrigação de interferir no bem-estar da nação. O cristão é responsável pelo destino do país. A Bíblia ordena orar pelas autoridades. Olha só. 1 Timóteo 2, verso 2. Devemos orar, interceder pelos reis e por todos os que estão em eminência. Está falando aqui, devemos, é um dever. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Quem são os reis? O presidente. Quem são os em eminência? Os ministros, senadores, deputados, os políticos. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com dignidade. O que é uma vida quieta, sossegada, pacífica, tranquila, com dignidade? Melhores empregos, boas escolas, boa previdência social e hospitalar, sem assaltos, sem medo de parar no sinal vermelho à noite, sem precisar do arame farpado elétrico nas casas. Toda vez que eu venho e vejo novidade para a segurança da casa, me dói. Porque o Brasil não era assim quando eu cheguei no Brasil. Que depois eu vou contar em detalhes. Então, a Coreia era o 4º país mais pobre do mundo. E hoje é 10ª potência econômica mundial. Como? Olha só, nos anos 60, a renda per capita da Coreia era apenas $85. A do Brasil era $170, dobro da Coreia. Coreia do Sul hoje é a 10ª potência mundial com $35 mil de renda per capita. E a do Brasil? $7.500. 1/5 da Coreia. Como? Era dobro da Coreia nos anos 60, agora é 1/5 da Coreia. Por quê? Pelo poder da oração, do culto da oração da madrugada, desses 3% da população. Vocês são hoje o quê? 30% da população. Nós também somos já 30%. Mas, por causa desse hábito, do culto da oração da madrugada, que Deus usou para unificar todas as denominações da Coreia, sejam batistas, metodistas, Assembleia de Deus, presbiterianos, todas fazem. E por isso nós, mesmo sendo 10ª potência mundial, temos ainda costume de manter isso. E primeiro, sempre orando pela nação. Você orava sempre pelas suas coisas, seus filhos, sua família, sua coisa. Deu voltas. O atalho é orar primeiro pela nação. Se você quer um futuro melhor para seus filhos e netos e para vocês mesmos. Amém? Um crescimento vertical da Coreia do Sul, porque agora é modelo do crescimento mais rápido que conseguiu na história humana. Por que vertical? Porque Estados Unidos levou 300 anos para chegar à primeira potência mundial. E a Coreia do Sul, em apenas 3 décadas, já saiu da pobreza. Em 4ª década, já
12ª potência, em quinta década, já 10ª potência, sendo um modelo para ensinar a outros países para a desfavelização. Então, os cristãos têm a autoridade espiritual sobre a nação. Vocês têm. Toda a autoridade foi dada a Jesus e Jesus entregou isso à igreja. E Jesus nos comissiona com poder espiritual toda vez que orarmos. Você tem que orar com autoridade. Amém? Toda crise de uma nação, primeiro é uma crise espiritual do povo com Deus. Repito, toda crise de um país, antes de mais nada, é uma crise espiritual do povo com Deus. Em 2 Crônicas fala sobre isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então, é condicional, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu estava ouvindo recentemente da eleição presidencial do Brasil, tanto nos jornais coreanos como em Estados Unidos, que eu moro em Estados Unidos há 25 anos. Houve fraude ou não houve isso, aquilo, e eu orando. Toda a verdade tem força de se revelar-se. E esta força é extremamente forte. Por mais que eles tentam enganar, cobrir, por mais tempo que passe, toda a verdade se revelará. Amém. Veja em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre vida e morte. O que bem a utiliza, come do seu fruto. De toda a palavra proferida, vamos prestar a conta. Nossa palavra tem poder no mundo espiritual. Você tem que usar essa arma. Agora, por que eu estou enfatizando a oração da madrugada? Vamos ver quem é que inventou isso. Todo mundo gosta de dormir na caminha quente, não é? Vamos ver. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Salmo 88, 13. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará minha oração. Êxodo 24, 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte. E o povo de Deus iniciou a conquista de Jericó na madrugada, desde os bebês até os mais velhos. Josué 6,15. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Salmo 63, 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A travessia do Mar Vermelho aconteceu na madrugada, sabia? O vento soprou a noite inteira. As águas dividiram, os israelitas atravessaram na madrugada e os egípcios foram atrás deles no fim da madrugada. Conta tudo no Êxodo 14, 21 a 27. Gênesis 19, 27. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde esteve na presença do Senhor. Agora veja, Marcos 1, 35. Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem é criador da oração da madrugada? Jesus. Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Sabe que o maná caía na madrugada, né? Quem é preguiçoso passava fome naquele dia. Deus gosta de madrugada. Eu considero a oração da madrugada o maná espiritual que te reabastecerá pelo resto do dia. Eu incentivo onde eu vou, principalmente eu estou sentindo a essa igreja por ser uma denominação nova, não é? O fundador está aqui, pastor Willy, que faz 30 anos, né? Então é uma denominação muito nova.
precisa de algo, novidade, incentivo. Eu posso desafiá-los a pensar sobre isso? Um exemplo, eu levo pastores do Brasil, faz 10 anos à Coreia, para a experiência evangélica Brasil-Coreia, porque eu sempre orei para que eu seja útil ao Brasil. Trago tudo que é bom da Coreia para o Brasil. Meu coração é verde e amarelo. Você vê isso? Quero levar pastor Willy e alguns pastores daqui. O primeiro grupo que eu levei há 10 anos atrás, um pastor do grupo tinha uma igreja de 100 e poucos membros. Começou a oração da madrugada, aprendeu da gente. Em um ano, aumentou para 1.000 membros. Em 10 anos, aumentou para 3.000 membros. E nós colocamos ele como embaixador da oração da madrugada coreana. Ele está divulgando tudo pelo Nordeste. Amém? Quando Deus introduz coisas novas, Ele está te convidando para fazer isso, para colocar isso como desafio. Não é difícil, não é a presença de todos, não. Deus não obriga todo mundo a vir. Na oração da madrugada, começa sempre com 10%. Começa com dízimo, é interessante isso, não é? A média da frequência, mesmo na Coreia hoje, é 20% a 30% da membresia. E todo dia, só 5 minutos de louvor, uns 15, 20 minutos da palavra, que é revezado entre pastores auxiliares, para não ficar muito pesado, né, para um pastor. E depois fica, toca o louvor, um fundo louvor, deixa bem alto, né? E apaga um pouquinho a luz para deixar ameno o ambiente. E pessoas começam a orar em voz alta, audível ao seu ouvido. Porque se você faz em silêncio, o demônio te atrapalha, te atrapalha para não concentrar. Seja 10 minutos, você ora, clama por Deus. Se está com compromisso, vai embora. Em silêncio, levanta, vai embora. Tem pessoas que ficam meia hora, 1 hora. Tem senhoras que têm mais tempo, 1h30. Oração da madrugada será o alicerce do reavivamento da sua própria fé, da sua igreja e da nação. É desfrutar da comunhão com Deus. É sentir o prazer em orar. E você vai ver transformações na sua vida. E é formar um exército de intercessores para atear o fogo de avivamento, tanto na sua igreja como no Brasil, com mudanças efetivas na política e na economia e na paz social. É o que aconteceu com a Coreia do Sul. Amém? Orar na madrugada é entregar a primícia do dia a Deus. É ter uma vida de um nível maior de unção e de inspiração espiritual. Amém. Agora, os coreanos, ao aprender a palavra, entendeu que há algo de maldição hereditária na Coreia. Não é possível 5.000 anos sempre com centenas de guerras. Não é? A palavra diz que visito a iniquidade dos pais até 3ª e 4ª geração. Então, quem garante seus vovós, seus bisavós tinham vida santa? E os vovós dos vovós? E os vovós dos bisavós? Você pode imaginar a carga de maldição hereditária que uma pessoa carrega nos ombros? Isso é sério. Então, eles quebraram maldição hereditária pedindo perdão do adultério, da idolatria, cultuavam Buda e demônios, muita pobreza, muita mentira, muita injustiça. Tudo isso eles quebraram. Aí começou a ter mudanças e cercaram com orações o presidente, os políticos e autoridades, mesmo que eles sejam incrédulos. Porque a palavra não diz, olhe, interceda por eles. É um dever de orar e interceder pelos reis e autoridades, se eles forem crentes. Se eles creem em mim, não disse. Se ele está no lugar de exercer o cargo de político, que ele faça jus à escolha para governar naquele lugar que o povo escolheu. Então, sua obrigação é orar. Não tem jeito.
Sabe o que eu faço quando eu não tenho tempo? A gente ora 3 vezes nas refeições, né? Obrigado por essa comida, que seja saúde para meu corpo e minha mente. Pai, abençoa o presidente e os políticos, que sejam honestos e tementes ao Senhor, que amem a nação e se preocupem com o povo brasileiro. Em nome de Jesus, amém. Eu faço essa curta oração. Podem copiar isso, tá? Assim, 3 vezes por dia. Se todo o povo brasileiro fizesse isso, o Brasil vai mudar. Com certeza. A conscientização da realidade é a condição indispensável para ser desafiado ao novo compromisso para mudanças e restituição da nação. Que tomem esse desafio nas suas mãos. Amém. Cristãos têm obrigação de interferir no bem da nação. Profetizo em nome de Jesus. Todo mundo com uma mão, outra mão. Repita. Profetizo em nome de Jesus. Vitórias do Senhor Jesus no Brasil. E ministro renovo, transformações, milagres nos cenários político, econômico e paz social, em nome de Jesus. Repitam: Brasil, fique descansado. Estou orando por ti. Amém. Agora que vocês entenderam o poder da oração, como muda a nação, agora eu vou falar como muda a vida particular. Bom, eu vim pequena, não sabia falar uma palavra em português. Entrei na escola primária e os meninos me caçoavam de macaca. Não sabia o que é o significado da macaca. Mas quando soube, eu levei um choque. Porque meu pai tinha 3 negócios, uma casa bonita, linda. E ele apaixonou-se pelo Brasil, porque ele nasceu naquela época do domínio do Japão, que não podia falar em coreano, não podia ter nome. Então ele nasceu e cresceu durante toda a guerra. E achou um país gigante, rico em fauna e flora, que não tem guerra. Para ele era inacreditável acreditar que existe um país sem guerras. Mas de tantas qualidades que ele falou do Brasil, o que mais me impressionou é que eu podia comer bananas e laranjas todos os dias. Porque uma banana, uma laranja, só come uma vez por ano, no aniversário, quando é filho de ricos. Vocês dão graças a Deus por ter nascido num Brasil tão assim, fartura de comidas tropicais. A gente não fazia nem ideia como é uma bananeira. Bom, nós viemos para o Brasil e achei realmente o Brasil lindo demais. Mas o fato de eu tornar de uma noite para outra macaca, isso me chocou. Eu, com lágrimas nos olhos, eu cheguei para meu pai. Papai, por que a gente largou aquela casa linda e viemos para o Brasil? Por que o senhor decidiu isso? Ele não hesitou um segundo. Ele falou: sabe por que viemos? Para você ser útil a esta nação. Aí aquilo entrou como um vento forte em mim. Você pai, você mãe, coloque um sonho ousado nos seus filhos e nos seus netos. Ele vai se esforçar para tal. E naquela noite eu não dormi. Puxa, eu não posso mudar minha cara de macaca, que nasci assim. Mas eu vim para cá para ser útil a esta nação gigante. Puxa, então não posso viver de qualquer jeito. Decorava 20, 30 vocabulários todo dia. E em um ano eu tiro nota 10 em todas as matérias, menos em português, 7. Mas eu passo em primeiro lugar em exame de admissão. Quem é dessa época de exame de admissão? E o Estado de São Paulo vem me entrevistar em meia página. Como é que filha de imigrante, né? Em um ano, tem notas tão excelentes tal. E eu sempre fui esforçada. Sempre primeira da classe. Os meninos pararam de me caçoar, até principal, os professores me reconheciam. Então, a vida toda eu fui primeira da classe. Na universidade também. Eu me formei e entrei numa
companhia aérea coreana, ganhando um salário alto, porque eu era super esforçada. Olha, atribuo aquelas notas, porque eu usei o meu baixo estima, meu complexo de inferioridade, não para me destruir. Usei para me construir. Nem sempre as feridas são ruins. Vai servir de ferramenta para você sobressair em algo que você pode mais que os outros. Amém. Amplifique suas qualidades, diminui os seus defeitos e vença esta vida. Amém. Bom, então, ganhava um salário alto e por eu falar coreano e português, eles me colocaram como intermediária do advogado da firma com funcionários injustiçados. E todos odiavam esse advogado injusto, até eu. E eu era 20 e poucos anos, muito estresse. E aquilo me deu insônia crônica, que não me deixava dormir por 20, 30 minutos por noite. Sabe o que é isso? Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, minha imunidade caiu tanto, nenhum remédio servia. Eu tinha feijões pretos aqui, de efeito colateral. E éramos incrédulos. Minha mãe, consternada, foi buscar ajuda às amigas que iam na igreja. E elas a levaram para retiro, aí em São Paulo, num sítio. Ela volta em uma semana radiante, diferente. Era 9 da noite, ela entra na sala dizendo: Yun, Jesus vai te curar. Aí eu, Jesus? Não fala de Jesus, Deus, igreja. Eu era incrédula total. Mas ela veio sentar ao meu lado, começou a me massagear com 10 dedos. E começou a falar alguma coisa no meu ouvido assim. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E eu, que é isso? Mas eu senti algo de poder naqueles sons. E como eu sabia que ela foi por mim e está fazendo isso por mim, eu a deixei. E a glória invadiu a nossa sala. Comecei a ter uma experiência sobrenatural. De olhos abertos. Eu que não acreditava em visão, hein? Eu vejo ao lado do televisor, porque eu e meu pai estávamos assistindo TV. Era eu mesma, ajoelhada, diante de um homem de cabelos longos, de túnica, de um brilho dourado intenso. E era ele, com 2 mãos em cima da minha cabeça, com 10 dedos penetrados até aqui, totalmente penetrados dentro da minha cabeça. Não doía nada. E me eletrocutava, não essa eletricidade, mas eletrocutava de paz, alegria, regozijo, felicidade. Minha cabeça começou a tremer até os pés. Lágrimas de paz, total conforto, refrescor. E minha mãe, ao me ver tremendo e chorando, o lá, 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 lá dela aumentou de tom para lá, 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 né? Então, meu pai que estava assistindo televisão, com o lá, 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 lá alto da minha mãe, olhou para mim, e eu estava tremendo e chorando. Ele desligou rapidinho, veio correndo. Yon, o que está acontecendo? Só que Yon e o lá, 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 lá deles, eu ouvia bem longe. Porque eu estava tão compenetrada no relacionamento com este homem. Não sei quanto tempo demorou. Sumiu a visão. Eu falei: mamãe, viu esse homem me colocando 10? Não vi nada. Minha mãe: foi Jesus que nos visitou e te curou. Olha só, poder da oração de uma mãe que aceitou Jesus somente há 1 semana atrás, que recebeu o Espírito Santo de Deus e o dom de línguas. O poder da oração fez a visitação, com que a visitação de Jesus Cristo invadisse a nossa sala e me impusesse as mãos e me curasse. Aleluia! Você mãe, você pai, sua oração tem poder. Sua oração vai tirar sua filha da enfermidade, seu filho do vício, do gangue, da revolta contra o mundo. Use o poder da oração como pai e mãe. Derreta sua alma na presença de Jesus.
pedindo socorro a Deus. Amém? Geralmente eu digo, papais, mães, mamães, se trata de trabalho ou problema dos seus filhos, nem precisa chamar uma preletora, intercessor ou pastor, não. Oração mais forte, mais ardente, profunda, é do pai e da mãe. Amém? Bom, então, nessa noite, eu levantei, mamãe, estou sentindo sono. Eu esqueci o que é sentir sono. Dê graças a Deus se você sente sono, viu? É uma benção. Aí minha mãe falou, tá sentindo sono? Vai para a cama rápido, vai. E eu fui. Nessa noite, fui arrebatada ao reino dos céus. Quando eu nem acreditava nisso. Vieram 2 homens de vestes brancos ofuscantes. E nós vamos te levar para um lugar mais maravilhoso desse universo. Ah, é? Eu quero ir. Cada um pegou assim, acho que são 2 anjos, né? E ouvimos um barulho estranho. Olhamos para trás. Era uma bruxa velha. Assim, caveira. Cabelos desgrenhados, roupa suja, imunda, magricela. E ela, assim, se escondia no poste, na parede. Não conseguia aproximar da gente. Mas ela gritava, chorava. Eu te perdi. Eu te perdi. Não é justo que eu te perca. O quê? Demônio está falando sobre justiça e injustiça? Aí o anjo da direita falou assim, eu vou driblá-la, você leva sozinho aí. E ele foi lutar por mim contra a demônia e nós voamos. Aí chegamos em frente a um castelo branco de mármores, degraus altos, colunas gigantes. E ele disse, agora chegamos, você sobe sozinha. Tá, eu subi. Quando cheguei lá em cima, olha, eu tapei os olhos de tanta luminosidade. E pouco a pouco eu abri os olhos. Tudo azul. O céu, lá no reino dos céus, não há nuvem, não há. É limpo, é azul. Gramado verde, pomares bem alinhados com árvores frondosas. E o ar que eu respirava são canções de louvor bem suaves que penetra pelo meu nariz e espalha pelas todas as células do meu corpo. Aleluia, era uma coisa maravilhosa. Você respirava o louvor, canção, aleluia. Houve som de águas borbulhantes. Quando eu olhei, eram mini fontes jogando água. Mas havia centenas de mini arco-íris brilhando. E eu, ai, que exuberante, vice-irmante, fui lá olhar. Sabe o que era? Os mini fontes jogavam água. No ar, a água se transformava em diamantes grandes. As gotas d'água lá são diamantes. E é dos diamantes que saíam os arco-íris. Você não precisa invejar as pedras preciosas daqui. Lá são gotas d'água. Aí chegaram uns 10 homens de vestes brancos. Sabe que lá no reino não há ninguém gorda, não há ninguém barrigudo, não há ninguém velho e velha. Todos transformam no seu tempo mais jovem e mais bonito, sabia? Aí eles falaram, Yon, você foi a escolhida com bolsa de estudo, vai ganhar bolsa de estudo, assim, gratuito, ensinamento, apartamento novo, carro novo. Você será treinada aqui por uns 7 anos e descerá para divulgar. O quê? Descer aonde? Divulgar o quê? Acordei. Vi o relógio, dormi pela primeira vez 8 horas consecutivas. Todo o efeito colateral de feijões pretos sumiram. E eu estava cheia de paz, alegria, gozo. Eu olhava, eu morava em 8º andar. Eu amava cada pessoa que andava na rua. O mundo mudou. Árvores novas, carros novos, casa, tudo. No dia seguinte, minha mãe me leva então para a igreja para receber Jesus Cristo. E depois eu conto sobre a importância da oração do pecador, tá? Que é essa aceitação de Jesus no final, porque nós vamos fazer igual. Mas outro
outra coisa, quando demônia sai de você, demônia da enfermidade, quem era ela? Ela era a demônia da insônia crônica que queria me matar e me levar para o inferno. Quando o demônio sai, a casa fica limpa. E ela fica procurando, ou ele, né, o demônio, fica procurando outro lugar para viver e não achando, vem espreitar se ainda está vazia e limpa. Se não estiver preenchido com a palavra de Deus, com a oração, com a fé crescendo, indo assiduamente para a igreja, ouvindo sermões do pastor, se continua vazia, o demônio vai trazer 7 demônios piores que ele. E a pessoa que foi curada, perde a cura. E fica pior que antes. Quem já viu alguém que perdeu a cura e ficou pior que antes? Não é porque o demônio da enfermidade é mais forte do que o poder da cura de Deus. Não. É porque ele negligenciou em crescimento da fé. Principalmente quando é curado pela fé de outra pessoa. Eu que fui curada pela fé da minha mãe. Tá? Cuidado com isso. Bom, então eu me casei, eu comecei assim a falar de Jesus para as pessoas ao redor. Não dá para viver do mesmo jeito, né? Você tem que falar de Jesus para as pessoas ao redor. E eu casei com o Márcio, cadê ele? E tivemos 2 filhos, e mudamos para os Estados Unidos, crescendo na fé. E no 6º, 7º ano começou a entrar propostas de intérprete coreano-português na convenção Adonep. E eu escrevi um testemunho e foi publicado 3 vezes lá. E minha vida, assim, na obra de Deus começou aí. Mas em 2006, eu acordo uma manhã horrorizada. Tinha voltado da igreja de Getsemane, como eu fiz esse domingo. E eu estava muito feliz, mas acordei horrorizada. Preste muita atenção com esse sonho, porque era uma revelação de Deus. Ratões pretos desceram de nuvens negras, entraram na minha roupa, roçando na minha pele, e eu gritando de terror, tirava um por um. O último ratão me morde aqui no dedo esquerdo. Saíram 2 gotas de sangue. E eu, minha loja de confecção própria está muito ocupada. Não vou ter tempo de ir no médico. É assim, eu vou tomar comprimido comum aí da farmácia. Acordei. Passei o dia inteiro incomodada. Na noite seguinte, para minha surpresa, tive outro sonho similar. Uma mosca preta, do tamanho de bola de futebol, veio voando em cima da minha cabeça, mijou milhares de ovinhos pretos aqui no ombro esquerdo. Preste muita atenção. E eu estava lavando louça, limpei rapidinho com água limpa, quando vi ao lado, tinha um spray desse tamanho, de cor branca, e estava escrito em português, mata a mosca. Aí eu peguei, borrifei a mãe mosca, levei até a porta e expulsei. Acordando, associando esses 2 sonhos parecidos, eu entendi que eu teria uma agressão física no meu lado esquerdo. A verdade é que eu tinha uma visita a ginecologista para possível retirada de bolha de água no útero, já cheia. Não dói nada, mas essa bolha se instala quando você tem uma vida muito ocupada, estressada e baixa imunidade. E falei com o doutor, olha, tem uma coisa vindo, sumindo, agora está crescendo. Crescendo, isso não está bom? Vamos fazer biópsia? Ele botou a agulha assim e tal, espera 3 dias. E olha, eu tinha câncer maligno de mama de já 7 anos. E eu achava que câncer só acontecia com outras pessoas. Né? E meu marido estava a negócios na Coreia e iria juntar com missão na Mongólia, com missão médica da minha igreja. Nós somos apaixonados pela missão. Então, eu não falei nada com ninguém. Fui atrás da papelada, procurei o melhor um cirurgião famoso. Já que você é operada, quero o melhor cirurgião, é ou não é? Porque o médico falou, se você não retirar logo isso, por ser maligno, vai passar para sangue, ossos, crânio e fígado. Aí, fui lá, era longe. Quando cheguei, eu perguntei, olha, eu tenho agenda no Brasil, eu falo sobre Jesus. O senhor crê em Jesus? Eu já aproveito, né? Aí ele, eu sou judeu, mas eu nem acredito em Deus. Olha só, ele era tão famoso e rico que não precisava de Deus.
E eu falei, pode me operar, me tirar esse tumor em uma semana? Olha, nem vou ver sua papelada, porque você tem que esperar por 3 meses. Olha, é tão famoso, 3 meses. Bom, eu ciente que Deus tinha outros planos para mim, eu peguei papelada e desci. Quando você tem o hábito de orar no seu cotidiano, isso dá-te poupança para você ter confiança. Mesmo que não deu certo algo que você quis, você fica confiante. Deus tem outros planos para mim. E eu desci para a garagem pegar o carro. E dei o cupom. E o rapaz falou, ei, a senhora estacionou no prédio ao lado. Porque em Estados Unidos, os prédios são coligados embaixo. E, desculpe, eu vou pegar seu carro por último. Pode esperar? Eu falei, tudo bem, eu que errei, eu espero. Aí fiquei olhando e tal. Tinha 2 pessoas varrendo o chão. Que trabalham. Cheguei lá. Ei, você conhece Jesus? Eu estava com câncer, mas eu tenho que falar de Jesus, é ou não é? Ei, você lê a Bíblia? Eles nem levantaram. E um deles falou, como é que posso crer num livro que um homem escreveu? Realmente não foi um homem, não. Foram quase 35 homens de épocas e lugares totalmente diferentes, durante 1.600 anos, um desconhecendo ao outro, falando apenas de um Salvador, que é Jesus. Aí eles falaram, é mesmo? Você acha que a Bíblia é o livro mais vendido? É o best-seller, every year. Todo ano é o mais vendido. Você acha que os cultos inteligentes, doutores, os ricos, eles leiam a Bíblia à toa? Não, porque está falando de Jesus. Nós temos que ler esse livro, não. Vamos ver se a gente vai à igreja. Chegou o meu carro e eu estava saindo quando o celular tocou. Era a secretária do cirurgião. Você está longe, pode voltar, está na rua. Não, ainda estou na garagem. Ela deu um grito de alegria. Volta, me traz toda a papelada. Por quê? Porque uma senhora marcada para segunda-feira de manhã, porque era sexta-feira no fim do expediente. Se eu estivesse na rua, seria complicado retornar. Ela acabou de cancelar. E o doutor quer dar esse lugar para você. Aleluia! Aleluia! Olha só. O plano de Deus, Ele fez com que eu errasse de estacionamento. E Ele sabia que os 2 homens precisavam ouvir falar dEle. E que eu precisava ser operada o mais rápido possível. É o plano de Deus. Quando você tem intimidade, se você é amigo genuíno de Deus, Ele interfere em cada detalhe da sua vida. Amém? Então, fui operada em 3 dias, tiraram o tumor maligno de 1,5 centímetro e fez outro corte aqui, que é o primeiro lugar que vai transmitir. E, infelizmente, estavam com 2, 3 gânglios linfáticos transmitidos. Aí ele me marca para 20 dias após uma segunda cirurgia para tirar mais gânglios, para averiguar a dimensão da transmissão, para me dar todo o cuidado da quimioterapia. Então, o que eu fiz durante esses 20 dias? Ler a Bíblia de novo, não é? Pai, me mostra se tem algo errado comigo. Parei em Isaías 59:2, onde diz que as minhas iniquidades fazem divisão entre mim e Deus, e que os meus pecados encobrem o seu rosto para que não me ouça. O quê? Deus pode não me ouvir? A gente que está na obra de Deus, vocês que estão servindo ao Senhor aqui na igreja como voluntários, às vezes a gente se engana que está santa demais. Porque a gente não mente, não peca, né? Não rouba, não adultera. Então a gente se engana. Eu estou santa demais, não é? Qualquer coisa que eu faço, Deus aprova. A gente se engana. Porque eu comecei a orar para Ele. Me mostra onde eu estou com espiritualidade turva. Eu quero ser corrigida, tal. E Deus me conduz para um reavivamento de uma igreja com um preletor que veio do estrangeiro. Aí ele pregou e, de repente, no final ele desceu
veio direto para mim. Eu estava com vergonha. Ai, por que ele está vindo para mim? Ele falou assim: eu não te conheço, mas o Espírito Santo quer que eu entregue esta palavra. E falou nos meus ouvidos: você pensa que fez muito por mim, mas você não sabe em que lugares maiores, em que dimensão maior missionário vou te colocar para falar de mim. E eu caí para trás. Toda a força do meu corpo saiu. E eu rolava, chorava, berrava. Tinha tanta gente ao lado, mas não me importava. Eu não podia me controlar. De vergonha por ter entristecido o Espírito Santo de Deus. Pai, eu me prostro diante da sua misericórdia que não tem fim. De tudo que me faz mover em prol à expansão do reino, provém da onde? Da carne ou do Espírito? Realmente tenho o nome para zelar. De onde vem toda a minha motivação? Pela sua glória ou pela minha? Realmente quero a sua justiça ou minha? Tenho um nome a zelar por quem? Porque estava secretamente alimentando na minha alma que eu já fiz o suficiente. E que já que não tenho medo da morte, porque eu já vi como é belo o reino, agora eu podia ir devagar, curtindo o conforto. E era um segredo só meu. Cuidado com o que você pensa. Ele sabe de cada pensamento seu. Cuidado. Cuidado com o que você assiste no YouTube, na internet, quando ninguém está te olhando. Cuidado. Ele sabe tudo. Ninguém escapa da onisciência de Deus. Ninguém. Então eu chorava, berrava. Queria me meter debaixo de uma pedra grande, mas não tinha. De repente, minha voz mudou para um tom soprano alto. Gente, eu estava louvando em línguas dos anjos. Não sabia que minha voz alcançava um tom soprano tão alto. Era um sinal que ele aceitou meu arrependimento e que continuaria a me usar nos lugares maiores para falar dele. Tenho certeza que essa igreja apostólica Vida Nova é um desses lugares maiores. Aleluia! Sabe por que Deus não mostra para todos os cristãos o reino dos céus? Eu sei por quê. Pela sua imprudência, você pode querer se matar, achando que seu sofrimento vai acabar ao se matar. Mas você está perpetuando o seu sofrimento no inferno. Deus fez eu parar de falar aqui para profetizar. Vamos fazer igual? Uma mão para o reino, outra para o coração. Na autoridade concedida pelo nome de Jesus, eu profetizo que nenhum da minha família vai cometer suicídio. Demônio do suicídio, nem pense, nem ouse em aproximar da minha família, dos meus filhos e de toda a minha descendência, porque seremos todos salvos, ganhando almas para Jesus. Em nome de Jesus, amém. Sabe por que Deus fez eu parar de fazer isso? Eu fiz igual. Porque era um jantar chique da Adonep. É um jantar caro, cada um paga e vem me ouvir como preletora. E depois disso, uma família falou bem alto, amém. Eu tive que olhar, tinha uma criança. Geralmente a criança não vem num jantar chique da Adonep. Aí quando terminou, a menina veio correndo, me aperta a mão. Olha, eu muito obrigada, aprendi muito, eu volto para casa renovada. Falou como adulta. Quantos anos você tem? 8. A senhora ao lado, com lágrimas nos olhos, me puxou para lá e falou: olha, essa menina, eu não tinha com quem deixar
por isso trouxe, mas eu sei por quê. Ela tentou suicídio na semana passada. Foi um alvoroço. E aquela loira que aceitou Jesus e veio chorando, é a mãe dela. E eu sou esposa do pastor, e meu marido, que é pastor, ao mesmo tempo é vice-prefeito dessa cidade. É Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Hoje eu levo 2 milagres. Aí eu fiquei estranho, porque ela era bem abastada. Mas por que ela tentou suicídio? Sabe o que a menina respondeu? Porque hoje em dia, nas revistas, nas novelas, nos cinemas, nos filmes, todos suicidam. Eu quero provar o que é suicidar. Gente, hoje, diabo e demônios tentam nas crianças. Porque gente adulta é mais difícil de convencer. Cuidado, coloque seus filhos, netos, mais rápido possível na igreja. Tá bom? Bom, então, onde eu parei para falar sobre suicídio? Então, eu comecei a... quando eu levantei, estava totalmente suada e entendi uma coisa. Que servir ao Senhor não é um favor que nós fazemos a Ele. É um favor que Ele nos faz em permitir trabalhar para Ele. No dia seguinte, Ele me conduz para eu perdoar as pessoas. A gente está inserida no mundo e recebe sempre ressentimentos. Palavra ríspida do marido, dos filhos, de uma amiga da igreja, ou um mau atendimento na fila da farmácia ou do banco. Então, a gente tem que liberar o perdão. Não perdoar é continuar atado em espírito ao inimigo e envenenar a mim mesmo. Se você não perdoa, corre o risco sério de ficar doente. Como aquele ódio, do advogado que eu tinha. O não perdoar é comida para demônios. Eles vêm correndo para atuar na sua vida. E você tem dificuldades. Perdão cura, sara enfermidades. Amém? E no dia seguinte, aí sim Ele me permitiu usar o poderoso nome de Jesus. É assim que eu obtenho respostas rápidas de Deus. Eu limpo primeiro. E me arrependo dos pecados. Você sempre peca. Você nem lembra o pecado que você cometeu há 72 horas antes. 3 dias antes. A gente peca um por um e depois pede, papai, me perdoa todos os pecados de uma vez. Não está certo. Por isso eu procuro me arrepender dos pecados no ato que eu perco ou antes de eu dormir. Quando ainda estou lembrando. Tá bom? Esse é um bom costume. Daí você perdoa aquele que te ofendeu, que você deixou, você ama. Perdoa. Daí você usando o nome de Jesus funciona na hora. Quando eu fui recém-convertida, não sabia orar. Mas meu pastor falou, no nome de Jesus tem poder. Então ele fala, clama o nome de, invoca o nome de. Então minha única oração era, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podia fazer isso o quê? 5 minutos, 10 minutos, dirigindo o carro, lavando louça. Só fazia isso, em nome de Jesus, do começo até o fim. E no final, amém. Por 3 meses, e um dia eu acordo de manhã, era solteira, hein? Vou me lavar para trabalhar. Em nome de Jesus, assustei. Alguém levantou antes de mim. E quem é que dormiu comigo essa noite? Quando eu olhei, era outra demônia. Essa era cabelo grisalho de coque. Roupa imunda, suja. Ficou ao lado da minha cabeceira. Ficou pensativa. Se eu saio daqui ou não. Aí caminhou bem devagar. Atravessou a parede e acho que ela voou porque eu estava morando no 8º andar. Ela não aguentou eu invocar toda hora o nome de Jesus. Se você não sabe orar, eu faço essa sugestão. Nenhum demônio vai querer ficar contigo. Amém? Meu filho tinha só 2 anos de idade quando eu levei para os Estados Unidos. Aos 7 anos de idade ele volta da escola chorando, mamãe, eu não quero mais dormir sozinho no meu quarto. Posso dormir com a senhora? Por quê? Meus amigos americanos disseram que aqui nos Estados Unidos tem monstros, demônios, bruxos debaixo da cama e no armário de roupa. Eu tenho medo. Eu falei,
você tem algo maior e tremendamente forte dentro de você do que qualquer coisa, qualquer força dos demônios juntos, que é o nome de Jesus. Ele, por que eu tenho isso? Porque você é filho de Deus e está assentado junto com Jesus, acima de todo o poder e potestade dos bruxos e monstros. Levei ele no quarto e repreendi, em nome de Jesus, tudo. Aí ele dormiu. No dia seguinte ele entra, batendo com o pé na porta. Mamãe, como esse nome é poderoso. Puxa, como é poderoso. O que você está falando, menino? Ontem à noite, entraram uma manada de demônios, todos americanos, brancos, mas todo mundo de preto, daqui até as botas. Todo mundo fazendo barulho, quebrando, querendo roubar nossa casa. E eu, ouvindo no segundo andar, logo saí do quarto. E eu fiquei com medo, escondi rapidinho no armarinho de toalhas, que é mais baixinha, né? Fechei a porta, fiquei lá. E um deles, que parece que é chefão, mamãe. Ele era mais alto, um branco, mas tudo de preto. Subiu assim os degraus e abriu justamente onde eu estava. Como é que ele sabe onde eu estava, hein? E ele olhou para mim e disse assim, I found you. Que quer dizer, eu te encontrei. Aí eu lembrei da mamãe e falei, em nome de Jesus, saia! Aí ele ficou com olhos arregalados, caiu o queixo, ficou me fitando, daí virou as costas, desceu correndo os degraus e toda a manada junto com ele saiu num vendaval. Aleluia! Até para um menino de 7 anos, o nome de Jesus funciona. Aleluia, toda glória a Deus. Ele lembra desse sonho até hoje. Ele já é crescido, olha. Todo sonho espiritual você lembra como se fosse de ontem. Aí ele comentou, mamãe, engraçado. Ele é americano que falou inglês comigo. E eu respondi em coreano, em nome de Jesus saía. Como é que ele entendeu o coreano, um americano? Falei, acho que demônio é poliglota. Bom, então é minha vez de usar o nome de Jesus. Em poderoso nome de Jesus, câncer maligno de mama, eu te acho onde tu estás. Eu te repreendo, pare de crescer em mim. Regrida, retroceda na marcha regressiva e suma de mim, fora de mim, em nome de Jesus, amém. Passaram 20 dias, o médico me chamou e fez um corte maior e mandou esperar uma semana para averiguar. Aí, durante uma semana, o que eu fiz? Em Marcos 11:24, tudo que vocês orarem, creiam que já receberam e assim sucederá. É condicional. Minha parte é crer e o de fazer é dele. O dar é de Deus, o receber é meu. Então eu falava, Deus está consumado. Obrigado pela vitória. Minha cura já foi paga, o preço já foi pago, o meu câncer o Senhor já colocou em Jesus, pelas feridas Jesus já foi curada, está consumado. Eu declaro a minha vitória, a minha cura em nome de Jesus, amém. Aí me chamaram, ele entrou com um papel lacrado, abriu na minha frente, e ele ficou lendo a primeira folha, lendo, relendo. Engraçado, tirei 12 gânglios linfáticos, que são muitos para alguém pequena como você. Mas sumiu tudo, aleluia. Agora a segunda folha era mais impressionante. Ele, ao me ver negar a quimioterapia, porque esse tratamento mata as células cancerosas, mas mata também as sadias. Muita gente morre mais de quimioterapia do que próprio câncer. Então minha alma negava. E ele me explicou que existe em milhares, sistema ERPR positivo, que é estrógeno e progesterona receptor atuantes, que pode tomar apenas um comprimido por dia. Está lembrando de alguma coisa? E que não precisa fazer quimioterapia. Segunda folha dizia, agora me transformei em ERPR positivo. Aleluia. Poder da oração torna impossível possível, incurável curável. Porque antes eu tinha que tomar quimioterapia. Por isso que ele fez segunda cirurgia. Agora não preciso mais. E pasme, ele escreveu o nome do remédio. Mas, doutor, eu estou tomando esse remédio há 3 meses antes. Quando descobriram um risco de
tornar osteoporose. Aí ele falou, are you doctor? Você é doutora, médica? Não, eu não sou. How did you know the name? Como você sabia o nome do remédio? Mas isso não é para prevenção da osteoporose? Ele falou, eu sei. Primeiramente é para a prevenção da osteoporose. Mas há 10 anos atrás descobriram que é melhor remédio em substituição à quimioterapia quando o caso é positivo. Aleluia! Poder da oração torna impossível possível, vê o invisível, toca o intangível. Agora vocês entenderam? Aqueles 2 sonhos, 2 gotas de sangue significa 2 cirurgias. Mas Deus fez eu declarar pela boca que vou tomar comprimido comum da farmácia. Ele estava dando solução. A mosca preta que mijou aqui milhares de ovos era já o câncer transmitido. A lavagem com a água é a cura com o poder de cura de Deus. O spray mata-mosca é o poder da oração de arrependimento, de liberação de perdão e poderoso nome de Jesus, que expulsei da minha casa, que seria meu corpo, a mãe mosca, que é enfermidade mãe. Porque eu fui para retirar a bolha de água no útero, sumiu, gente, sumiu a bolha de água. Aí eu fiquei desconfiada, peraí, Deus não trabalha pela metade, Ele trabalha 100%. Paguei $300 para fazer o exame de densidade óssea no fêmur, que é o osso maior do corpo, né? Saí completamente do risco da osteoporose. Aleluia, aleluia. O poder da oração. Deus envolve em mínimos detalhes da sua vida. Ele interfere e Ele te dá soluções. E eu achei tão estranho. 3 meses antes é quando começou a crescer. Como é que Deus sabia o nome do remédio e quando deve iniciar a tomar? Você vê como é maravilhoso isso? Aleluia! Continue vocês orando. Agora eu vou por último contar um caso para a gente entrar na oração, tá? Alguns anos atrás eu fui para Rio de Janeiro com muita gente assim, em igrejas, e o pastor me liga, olha, tá chovendo, eu não estou conseguindo ir no seu hotel te pegar, eu vou mandar o meu motorista particular de 3 anos. O nome dele é Luiz, só que ele é taxista. Vai chegar um táxi amarelo. Não tenha medo, pergunte se é Luiz. E tome esse táxi e venha para a igreja. Eu vou encontrar lá. Tá tudo bem, pastor, eu tomo. Desci, chegou o carro. Luiz, eu peguei, sentei. Na hora, o Espírito Santo fala comigo. Fale de mim para Luiz. Aí eu falei, de boca fechada. Pai, ele é motorista particular há 3 anos do pastor dessa igreja grande. Ele deve ser um membro. E desobedeci. Aí, não demorou, ele fala mais forte assim, como batendo no meu pai. Fale de mim. Aí eu levei um susto, falei, Luiz, há quanto tempo você é membro dessa igreja? Minha senhora, não fale de igreja, nem de Deus, nem de Jesus. A igreja é para gente preguiçosa, que não tem nada que fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar meus pais idosos e meu irmão doente. Esse pastor está tentando me levar na igreja há 3 anos. Eu não boto meu pé naquela igreja. Ele era bravo. Aí eu falei, olha, eu sou coreana, moro nos Estados Unidos, eu só venho a convite para testemunhar os milagres de Deus na minha vida, porque eu era mais teimosa do que você em crer em Jesus. Você só ouve 10 minutos, se não gostar, pode ir. Aí ele ficou quieto. Chegamos logo, né? Era 10 minutos só. Eu desci do carro, ele desceu. Tá bom, só 10 minutos, né? Luiz! Peguei a mão dele, botei ele no meio da igreja e esqueci dele, né? A igreja estava cheia. E fiz a chamada no final. Quem quer aceitar Jesus podem vir na frente. E vieram umas 10 e poucas pessoas. E um deles era Luiz. E o pastor que estava sentado na primeira fila, ele ficou assim, subiu correndo. Me dá esse microfone.
Gente, veja quem está aqui, é o Luiz. E todo mundo bateu o pau, todo mundo conhecia Luiz. Até a senhora estava tirando óculos, chorando. Olha, Luiz, eu tentei 300 anos, até ele brincou. 300 anos para te trazer aqui uma coreana dos Estados Unidos, te consegue convencer em 15 minutos? Puxa vida, você está entrando na 5ª operação de retirada de pedras nos rins. Acho que Deus tem alguma coisa. Tá, gente, vamos orar. E ele, Pai, muito obrigado. Todo esse pessoal que está na frente aceitando Jesus, muito obrigado pelos nomes dele escritos no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Ele estava tão empolgado que ele orou e fez eles entrarem. Tá, palmas para eles e entraram. Acabou, eu fui tomar suco, né? Era pastor, eu, meu filho que me acompanhou e o Luiz para me levar de volta para o hotel. Aí alguém tira o pastor para o canto lá longe. E de repente Deus fala comigo. Faça com Luiz a oração do pecador. O quê? Você sabe que é a oração do pecador? Oração da aceitação de Jesus, tá? E eu falei, Deus, pastor fez no meu lugar, por isso que eu não fiz. Não, na empolgação, Deus falou assim, na empolgação, pastor não fez da maneira que Luiz repetisse pela própria boca. Aí um segundo, ele me mostrou todo o assunto que o pastor falou. E vi que realmente não fez, repita comigo. Aí eu olhei para o pastor para que ele não viesse, porque ficasse constrangida, né? Para ele vai ficar parecido com o que eu estou fazendo de novo. Luiz, não demora 1 minuto, repete comigo. Agora ele estava manso. Aí eu fiz direitinho, palavra por palavra. Amém. Aí Deus falou comigo. Agora sim. Me deu paz. Aí eu entendi como é importante. Sabe o que aconteceu 3 meses depois? Eu tinha outra agenda no Rio. E cheguei, e Luiz tinha me dado o cartão, na próxima vez, e você ser o motorista particular, me chama, tá? Tá bom. Cheguei no hotel, primeira coisa, Luiz, estou aqui de novo. Aqui é o Afonso, irmão do Luiz. Posso falar com o Luiz? Ele morreu. Quando? Eu já estava chorando. Quando? 2 meses atrás, na retirada de pedras nos rins. Deu 1 mês de infecção. E quando o doutor falou que não tinha mais chance dele, meus pais idosos, eu, meu irmão, toda a família ao redor dele, da cabeceira chorando. Luiz não chorou, estava sorridente, dizendo, não chorem. A coreana dos Estados Unidos me apresentou o lugar mais maravilhoso do universo. Eu estou indo para lá primeiro e vocês vêm atrás de mim. Aleluia! Eu chorei não pela tristeza, mas vi o amor que Deus tinha em relação a Luiz. Ele sabia que Luiz não tinha muito tempo, mas que ele fechava o coração de teimosia do pastor. Mas tenho certeza que pastor, ele orou por 3 anos, é o poder da oração e intercessão desse pastor. Apenas eu fui usada no último instante. Aí o Afonso dizia, a senhora vai pregar numa igreja assim? Na Assembleia de Deus aí da Penha? Eu conheço, posso levar meus pais, minha família? Todos estamos curiosos, quem é essa coreana? Pode vir, venha na primeira fila. Todos aceitaram Jesus nessa noite. Aleluia. Poder da oração do pastor intercedendo por alguém foi semente para a salvação de toda a família. Se você tem alguém na sua família que ainda não crê em Jesus, pode insistir. Deus vai salvá-lo. Amém? Vamos fazer igual? Fechem os olhos. Toda a igreja me ajudando. Repitam comigo. Senhor Jesus, eu me dirijo a Ti, reconhecendo que Tu és Filho de Deus e que veio para me salvar. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, me lava com o sangue de Jesus, mais alva do que a neve. Entra em mim, Jesus. Entra na minha vida, que eu te seguirei, ganhando almas para o Senhor. Obrigado pelo meu nome, escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Continuem de olhos fechados.
Quem fez essa oração pela primeira vez, dá um sinal com a mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Com um pouquinho de mais coragem, levantem-se do lugar. Oh, menino aí, muito bom. Podem levantar do lugar para pastor ver quem são, para depois dar assistência. Quem levantou a mão pode levantar do lugar. Muito bem, mais com coragem. Mais com coragem. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pastor, dá tempo de eu fazer 2 orações? Tá. Podem vir na frente e atrás deles venham pessoas que ainda não conseguem liberar perdão. É muito importante. Só de liberar perdão, seus problemas são resolvidos, suas doenças são curadas. Podem vir aqui na frente, esses que aceitaram Jesus, logo atrás os que querem liberar o perdão. E logo atrás, se você desconfia de alguma maldição hereditária na sua família, de geração a geração, também podem vir aqui. Eu vou fazer 2 orações poderosas da liberação do perdão e da quebra de maldição hereditária. Podem vir bem rápido que a gente tem um horário para terminar, tá? Aleluia, aleluia. O não perdoar te prejudica de uma forma terrível. A gente perdoa para nossa própria bem. Quem tem insônia crônica? Pode vir também aqui na frente. Isso vem muito da falta de liberação de perdão também. E da quebra de maldição. Esses 2 resolvendo, sai tudo na hora, tá? E depois você fala comigo no final, tá bom? Tá, chegaram todos, né? Repitam comigo, fechem os olhos. Olha, faz isso de coração ardente, tá? Deus é amor, mas Ele não tolera sujeira. O que é sujeira? Pecados. Mas Ele não resiste a um coração contrito de arrependimento. Quando você se arrepende de coração contrito, Ele esquece do seu pecado. O problema é nosso, que a nossa memória fica lembrando. E o demônio brinca com isso. Imagina que você foi perdoada daquele pecado horrível que Deus te perdoou. Imagina. Não, aí você repreende na hora, em nome de Jesus, tá? Que ele vai embora. Tá, repitam comigo. Pai, eu vomito. Mais forte, vomitar, tá? Eu vomito em nome de Jesus toda raiz de amargura, todo ressentimento, toda ofensa, todo ódio, toda mágoa, todo trauma, todo sentimento de vingança, todo problema que existe na minha alma e no meu coração contra qualquer pessoa da minha família ou deste mundo, mesmo aqueles que me prejudicaram, me pisaram, me ofenderam, eu os perdoo em nome de Jesus. Eu os perdoo em nome de Jesus. Eu os perdoo em nome de Jesus. E os abençoo em nome de Jesus. Com todas as bênçãos espirituais, materiais e na saúde física. Mágoas não tem mais lugar na minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Em 1 Samuel, diz que Deus manda atacar Amaleque e manda matar todos os homens, mulheres, crianças, bebês, até animais. Eu fiquei chocada ao ler isso. Como é que Deus de amor manda matar até bebês e animais? Sabe por quê? Ele guardou na memória o que antepassados de Amalequitas fizeram há 400 atrás, quando negou os israelitas passar pela terra dos Amaleques, quando ia a Canaã. Ele guardou na memória o que os antepassados fizeram há 400 atrás. Você vê, os pecados não confessados dos ancestrais pode, causar uma, destruição total de uma geração. Por isso que quebra de maldição hereditária é muito importante. Repitam, fechem os olhos.
Uma mão para o reino, outra para o coração. Repitam comigo. Pai, eu como filho teu, como filha tua, remido pelo sangue de Jesus, arrependo-me dos pecados dos meus antepassados, que se porventura envolveram-se com o diabo e demônios. Nesse momento, confronto em poderoso nome de Jesus toda a obra do diabo que veio por herança. Eu renuncio, desfaço, quebro e cancelo, em nome de Jesus, todo pacto, toda transação, toda consagração, todo negócio, todo juramento, qualquer contrato que meus antepassados fizeram com o diabo e seus demônios, em poderoso nome de Jesus. Eu bloqueio, neutralizo, decreto a falência, cancelo toda e qualquer maldição hereditária, inclusive a herança genética das enfermidades, em poderoso nome de Jesus. E eu me consagro somente para Jesus Cristo, o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, em poderoso nome de Jesus. Aleluia, uma salva de palmas para o Senhor.